Que o nome do Senhor seja glorificado. A todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco no Messenger e pelo Hangout. Nós vamos estar mais uma vez no grupo de treinamento avançado. E o intuito do treinamento avançado é a gente poder ter uma ministração da palavra de Deus, da parte de Deus, para que a gente possa conhecer um pouco mais o nosso Deus e assim poder desfrutar de um relacionamento sadio. Eu creio que para mim é um momento extremamente agradável, mesmo que à distância, a gente poder falar da palavra de Deus, poder conversar sobre a palavra de Deus, poder ter um insight, uma luz, né, no tocante ao entendimento da Bíblia, entendimento da palavra de Deus, né? Eu gostaria já de convidar os irmãos a abrirem em 2 João, capítulo de número 1. E nós vamos falar um pouco da questão da doutrina, né? Semana passada eu iniciei a ideia de doutrina, mas eu acabei ficando mais preso no texto e falando um pouco menos de doutrina. Mas essa semana eu vou falar um pouco mais de doutrina. O que é doutrina? O que vem a ser doutrina cristã? E eu preparei alguns slides para a gente poder falar um pouco sobre isso, tá bom? Então vou me preparar aqui. 1 João o quê, pastor? 1 João, capítulo de número 1, verso de 7 a 9, tá bom? O pessoal já está vendo no slide aí, o pessoal do Hangout? Já está no slide. Levi está no slide. Ok, vamos orar para a gente dar início, então? Vamos falar com Deus? Aí a gente já vai para o slide e vai para a meditação da palavra do Senhor. Querido Deus, eu quero pedir a Ti, Deus, que a Tua misericórdia, a Tua graça se renove sobre as nossas vidas, que o Senhor possa estar trazendo a renovação das nossas mentes, dos nossos corações no Senhor, que o Senhor possa nos dar o privilégio de desfrutar do Teu Espírito Santo e da sabedoria que tem a Tua Sagrada Escritura. Senhor, nosso Deus, nosso bondoso Deus, nosso grande Deus, quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, quero pedir que o Teu Espírito Santo possa nos esvaziar, Deus, do nosso pensamento, do nosso entendimento, e todos os obstáculos, Senhor, sejam obstáculos espirituais, sejam, Pai, obstáculos emocionais, sejam, Deus, impedimentos que possam estar se levantando contra nós, possam ser colocados por terra em nome de Jesus. Quero pedir a Ti, Deus, que o Senhor nos anime no Senhor, porque o nosso ânimo vem de Ti, de um relacionamento sarado no Senhor. Quero pedir, Deus, que o Senhor possa estar derramando graça sobre a vida de cada líder de corda, de cada anfitrião aqui de corda. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa nos conduzir por um caminho seguro e verdadeiro na Tua palavra. Pai amado, eu quero pedir, Deus, mais do que uma bênção sobre a vida dos meus irmãos, eu quero pedir, Deus, que o Senhor abra os olhos espirituais para que eles possam enxergar. A Tua palavra diz, Deus, em 2 Coríntios capítulo 4 e verso de número 4, que os olhos espirituais são fechados para aqueles que se perdem, ou não são abertos para aqueles que se perdem. De alguma maneira, Deus, os olhos espirituais abertos são para aqueles que são achados no Senhor, são encontrados no Senhor. E nós queremos pedir isso, Deus, que os nossos olhos permaneçam abertos, permaneçam, Deus, discernindo entre o que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a sermos centrados pela Tua palavra e não centrados pela palavra ou ideias proferidas, ó Pai, por sabedoria popular ou por entendimento popular e às vezes até mesmo por ideias que não provêm do Teu Espírito Santo e vêm sim de ações que são
malignas, Deus. Em nome de Jesus nós pedimos. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Livra-nos, ó Deus. Livra a corda. Traga um ânimo novo, Deus, para os nossos amados. Um desejo, Deus, de viver, de vencer, de ser vitoriosos em Cristo Jesus, no Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, eu vou tentar segurar aqui o celular, tá? E já vou virar aqui a minha tela para vocês estarem acompanhando tudo aquilo que nós iremos aprender, tá? Eu não estou vendo o pessoal do Hangout, mas se tiver alguma intermitência aí, vocês me digam aí para mim, fazendo favor, tá? Vamos lá. Falando de doutrina, nós vamos falar da doutrina de Jesus Cristo mais especificamente, né? Por quê? Porque nós somos seguidores de Jesus. Tem uma coisa que eu gostaria de deixar claro ao ensinar, querido, é que eu não posso fazer de você um grande líder. Eu só posso equipar você com ideias e ideais de Jesus Cristo através da palavra de Deus. Eu não posso mudar a sua personalidade, ninguém pode. A única coisa que nós podemos é compartilhar da palavra de Deus. O nosso trabalho é compartilhar de sonhos que vêm de Deus. Então eu gostaria que você pudesse comprar a ideia que vem de Deus e não a ideia que vem do inimigo. Por quê? Porque isso faz parte também da doutrina de Jesus Cristo. Então quando nós olhamos para a palavra doutrina, que é o que eu comecei a falar na semana passada e acabei não falando, nós vamos ter esta compreensão. Segundo o dicionário, é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Então, toda vez que você... Sem esse conjunto de ideias, não tem o que se ensinar. Então, toda vez que a gente fala de doutrina, a gente está falando de um conjunto de ideias. E quando a gente fala de um conjunto de ideias fundamentais, nós estamos falando daquilo que é base para o cristianismo, né? Então, é importante a gente falar de doutrina porque nós temos muitas ideias acerca de Deus. E a gente sempre fala isso sobre essas questões de ideias acerca de Deus, porque nem sempre essas ideias acerca de Deus são as ideias transmitidas pela palavra de Deus. Então as doutrinas elas precisam ser estudadas, ensinadas e precisam ser transmitidas uns aos outros. É a missão da igreja transmitir as doutrinas de Cristo. O que não é doutrina, nós precisamos fazer uma clara distinção entre conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas, e principalmente quando a gente fala desse conjunto de ideias divino, que doutrina não é regra humana. Então nós precisamos distinguir regra humana, ensinamento de doutrina. Ou melhor dizendo, regra de doutrina e de ensinamento. O que nós precisamos ter claro é isso. Por quê? Porque nós temos confundido, nas últimas décadas, com o advento do pentecostalismo, as regras, nós estamos adicionando à doutrina de Cristo regras que são humanas. Então, por exemplo, tem igrejas que falam para deixar o cabelo crescer até a cintura, outras igrejas falam que o homem não pode ter barba, outras igrejas falam que o homem só pode ter bigode, outras igrejas falam que a mulher tem que entrar e ir para o lado esquerdo da igreja e os homens ir para o lado direito. Então são várias regras que são humanas e elas não são advindas diretamente da palavra de Deus. Então, doutrina de Cristo... Então vamos lá. Por que é tão importante aprendermos os ensinos de Jesus? Em 2 João, capítulo de 1, verso de número 7 a 11, nós vamos ver 3 tópicos importantes sobre doutrina. E aí eu vou tentar explicar esse texto de 2 João, capítulo de número 1, verso de número 7 e o verso de número 11. Por que é tão importante a gente nós estudarmos sobre doutrina? Vamos lá? Alguém poderia ler para a gente 2 João, capítulo de número 1, verso de número 7 e verso de número 11? Pode ler. Pelo seu nome saíram
nada tomando dos gentios. Opa, peraí. Desculpa, ô Ivan. Segundo João, Segunda João, peraí, deixa eu ver se eu tô certo aqui. Não. Só tem um capítulo, né? Perdão, eu tô lendo 3, pastor. Perdão. Vai, Diogo. Perdão. Tá junto. Vai lá. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então vamos lá. É um texto contundente, né? Se você lê ele, ele já explica por si só. Eu não preciso falar nada, senão assim, você não vai ter nenhuma vírgula para falar de mim se eu ficar quieto e só você ler o texto, você já vai interpretar. Uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia é que a Bíblia ela se explica. Então, numa boa leitura, ela já se explicou. Mas eu quero enaltecer 3 questões aqui importantes pelas quais nós precisamos ter um olhar doutrinário. O que é doutrina? Ensino. A ter um olhar dando a importância exata para o ensino. Se nós não aprendermos, o que vai acontecer? Verso de número 7. O que vai acontecer no verso de número 7? Nós não teremos condições de destacar e refutar falsas ideias. Como que a gente sabe se é falso ou se é verdadeiro? Como que a gente sabe? Como que a gente tem discernimento do que é falso e do que é verdadeiro? Olha, quando a gente fala tá na Bíblia, mas tá na Bíblia e essa Bíblia tá no teu coração e tá na tua mente? Se tá na Bíblia, é genérico, você tem que encontrar na Bíblia. Então, por exemplo, como que você sabe que Jesus Cristo realmente se esvaziou? Porque tá na Bíblia. Aí você fala assim, como assim ele se esvaziou? Se você pegar, eu estou dando um exemplo, em Filipenses, capítulo de número 2, Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos encontrar a doutrina da kenosis, e aí a doutrina do esvaziamento de Cristo. 2, verso de número 5, o que vai falar lá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Se alguém falar aqui que Jesus Cristo foi arrogante, foi prepotente e ele quis chamar atenção e quis ser Deus na terra, você tem um versículo que diz que não, ele se esvaziou e ele não usurpou. Mas se você falar, tá lá na Bíblia, essa refutação ela não vai ser completa e a gente não vai saber quais são as falsas ideias. Você está entendendo? Nós precisamos saber o que é falso e o que é verdadeiro. E aí, voltando para o texto de 2 João, João está dizendo o seguinte, naquela época, quando João escreve essa carta, ele já diz que muitos enganadores têm saído pelo mundo. Eu não acredito que tenha menos agora. Tem alguém aqui que acredita que tenha menos enganador agora? Você acha que é mais fácil ser enganado ou não? Então, veja bem, isso aqui é muito sério. Existe de fato um espírito de enganação envolvido no meio da igreja. Porque no mundo já está enganado, o mundo já é do maligno, mas a igreja ela é santa e ela é de Cristo. E aí existe o desejo do maligno enganar aqueles que são de Cristo. Certo? Então,
Quando a gente não trabalha a parte doutrinária, ou quando a gente não trabalha a parte de ensino, a gente não sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Aí a gente fica titubeando entre fazer e não fazer, porque a gente não sabe o que é de Deus. Por que a gente tem tanta dificuldade de fazer o que é de Deus? Porque a gente realmente ainda não aprendeu a vontade de Deus, a vontade bíblica de Deus. A vontade bíblica de Deus. Ok? Estamos juntos? A vontade bíblica de Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, aprender sobre doutrina tem a ver com refutar falsas ideias. Agora eu gostaria de perguntar para você: você gostaria de refutar as falsas ideias ou deixa elas do jeito que estão? O que você acha? É nossa função? Olha, tem muitos enganadores que têm saído para o mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então deixa eles mundo afora e a gente não vai, nós não queremos ter papo com eles, certo? Para não ter papo com eles e não ter parceria com eles, a gente precisa conhecer aquilo que vem de Deus. Então, por que é tão importante aprendermos sobre os ensinos de Jesus Cristo? Porque nós precisamos estar ligados. Tinha um pastor lá na nossa igreja que falava assim: olho vivo e pé ligeiro, porque a gente não quer cair no pecado, né? A gente tem que fugir do pecado. Aquilo que é pecado, conversa que não provém de Deus, que não provém da Bíblia, que não provém da edificação. Tem conversa que você tem com algumas pessoas que dá um soco na boca do estômago. Quantos aqui já tiveram isso? É uma porrada, parece que é aquela conversa que faz mal. Não são conversas que edificam. Tem que pular fora. Olho vivo e pé ligeiro. No caso aqui de João, ele está falando de uma condição muito clara, que é: não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Por que era tão importante confessar Jesus Cristo vindo em carne? Por quê? Por que esses supostos cristãos que estão andando pelo mundo ali no tempo de João, eles não confessavam Jesus Cristo em carne? Isso aí é fruto de uma ideia de Deus chamada gnosticismo, né? Os gnósticos, eles acreditavam que... A gente já falou deles no culto, né? E eles acreditavam que o Espírito de Deus ou a divindade não poderia habitar na humanidade. Então eles simplesmente achavam que a divindade não poderia habitar no meio dos homens. Então eles refutavam o Cristo como humano e entendia ele como totalmente divino. Por isso que ele era puro. Ele não poderia habitar no meio dos homens. E aí, então, ele falava que Jesus Cristo não poderia ter sido Deus, ou não poderia ter sido homem. Ele tinha que ter sido uma das duas coisas. Entende? E esse gnosticismo, ele estava realmente levando as pessoas a uma vida totalmente devassa no meio da igreja. E João, ele é um guerreiro aqui, um apóstolo que luta contra essa ideia do gnosticismo, porque realmente tinha começado a fazer grande devassa no meio da igreja. Ó, a primeira ideia dessa heresia do gnosticismo era: o conhecimento é superior à virtude, né? Então, assim, o conhecimento das coisas é superior àquilo que nós somos. Então, você é o que você conhece. Isso é gnosticismo. Você é mais importante do que você conhece. Você é um ser humano, a imagem de Deus. O que você não conhece não tem problema. Se é tão importante, você vai conhecer. Sabe aquele negócio de ficar se mostrando por conhecimento? Mostrando seus diplomas? Então, o gnosticismo via no conhecimento uma superioridade a quem as pessoas eram. Entende? Então, assim, eu não estou falando aqui que a gente não tenha que buscar o conhecimento. Eu estou falando que não podemos fazer do conhecimento o nosso passaporte para as coisas.
Ah, porque eu conheço, eu sou o cara. Quantas pessoas que é formado, doutor, mas não são sábios, não conseguem estabelecer um relacionamento com as pessoas, não conseguem estabelecer uma ponte de vínculo. Então a primeira base da heresia do gnosticismo era essa: o conhecimento é superior à virtude, é superior ao amor, é superior a quem somos. A segunda base do gnosticismo, o sentido não literal das escrituras, é o certo, e só pode ser entendido por uma seleta minoria. Então, assim, sabe aquela ideia de que a Bíblia só pode ser entendida por alguns? Só por alguns? Não, a Bíblia pode ser entendida por todos. O Espírito de Deus está sobre todos. Amém? Nós temos o Espírito de Deus e todos entendem a Bíblia. A Bíblia não foi feita para uns poucos. É lógico que Deus deu dons no meio da igreja e nos dons da igreja a gente vai completando o conhecimento. E isso é tão interessante porque assim, ninguém é dono da verdade. Nós somos usuários de dons. Mas não tem ninguém dono da verdade. OK? Tem alguns que têm um conhecimento maior, têm um conhecimento mais profundo, mas isso não quer dizer que ele é preferido ou preterido de Deus pelo conhecimento que ele tem. Talvez é porque ele buscou bem mais o conhecimento do que outros. A terceira base do gnosticismo é a presença do mal no mundo impede que Deus seja um único criador. Então o mal é tão grande que Deus não pode ter criado o mundo. O mal é maior do que... O mal já venceu a Deus, na ideia do gnosticismo. Então, assim, o homem está entregue à maldade. Querido, e quantos de nós não acreditam muito mais na destruição do mal do que na graça do Salvador? Você já parou para pensar que, às vezes, a igreja ela acredita muito mais na destruição do mal do que na graça salvadora? Quando você olha para aquela pessoa que está toda perdida, você fala assim, só por Deus. Ó, eu me lembro quando minha mãe falava assim, fulano está doente, só por Deus, é porque o cara já estava com o pé na cova. Eu não sei se era essa a impressão que você tinha. E essa declaração só por Deus é porque a pessoa precisa de um milagre mesmo. Né? Então o gnosticismo ele também tem essa ideia, o mal já prevaleceu, o mal não prevaleceu. A bondade de Deus está sobre a terra, está sobre a nossa vida. O mal não prevaleceu. O que prevalece e evidentemente fica evidente, aí eu estou sendo redundante, né, é que os bons ou aqueles que têm condições de expressar a bondade se silenciam diante dos maus. Isso Martin Luther King já falava. Eu não tenho medo da maldade dos maus, mas eu tenho medo do silêncio dos bons. Aqueles que têm a virtude de Deus se silenciam. Talvez porque se tornam refém, têm medo de caírem. Quantos aqui já não teve medo de acusar, ou não é nem questão de acusar, mas de denunciar um pecado porque teve medo de cair também? Quantos aqui não tem medo de falar, não, fulano fez coisa errada, não, mas eu não, bate na boca porque vai que, como que é? Quem cospe para cima cai na testa, é um ditado popular. A gente acredita nessas coisas, gente. A gente tem que acreditar no dom da vida dada pelo Espírito de Deus. E nós não cairemos se nós estamos firmados na rocha em Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela está sendo feita numa releitura das mais terríveis. Não tem um texto lá em Salmos? Eu não vou me lembrar, eu sei que acho que é Salmo... É 91? Que fala que 10 mil cairão à sua... É o Salmo 91, né? A leitura do Salmo 91, a coisa mais linda. 10 mil cairão à sua esquerda, 100 mil à sua direita, mas você não será atingido. A leitura cristã pós-moderna é assim. Nenhum cai à minha direita, nenhum cai à minha esquerda, mas eu caio no meio. É uma leitura de tragédia, gente. É fora de brincadeira. A gente está esperando o momento da queda. Sabe, fica ali esperando quem vai ser o próximo, quem vai ser o próximo, quem vai ser o próximo. E até numa torcida intercessante. Sabe, a gente está permitindo que o mal triunfe. Por quê? Porque a gente não está se posicionando. A leitura bíblica, ela tem um cuidado conosco.
Mas nós precisamos aprofundar nesse conhecimento de Deus. 10 mil é 10 mil, não é nenhum. O povo está caindo sem ter vale da sombra da morte, sem ter perigo de morte. Não tem nada na frente, a gente já tá capotando. Entende? Então, isso é por causa da falta de conhecimento bíblico e teológico, ou bíblico e doutrinário daquilo que Jesus Cristo tem para a gente. Jesus tem uma vida mais do que abundante. Muito mais do que abundante, e a gente tem que mergulhar nessa vida mais que abundante. Então, daqui para frente, queridos, o conhecimento bíblico, doutrinário, nos leva a interpretar a Bíblia do jeito que ela é. 10 mil caindo à direita, 11 mil, 100 mil à esquerda, mas você tem que ficar de pé. Alguém tem que ficar de pé nesse negócio. Se ninguém ficar de pé, não tem igreja, não tem trabalho, não tem nada. Entende? Eu não posso ser o próximo da fila. E eu não quero ser o próximo da fila. A gente dá risada porque essa é a realidade que a gente está vivendo. Não é verdade? Mas a gente tem que mudar isso. A igreja não é isso. Jesus não fez isso para a gente. Jesus fez uma fé inabalável. Ok? A maldade não é maior do que a bondade de Deus. Olha para a sua vida e veja quantas virtudes de bondade Deus já expressou sobre você. Mas aí acontece um negocinho que talvez te tira do prumo, já não vale mais nada, já não serve mais para nada, já começa a colocar em xeque o próprio Deus, a própria presença do Espírito de Deus. Deus, o Senhor me ama. Aí começa aquela brincadeira de bem me quer, mal me quer, o Senhor não me quer. Aí sabe que vai passar Taifu amanhã e fala assim, se não chover, Deus me quer. Aí é evidente que vai chover. Sabe? Então a gente tem que romper com essa ideia. A gente precisa mergulhar na Bíblia, conhecer a doutrina bíblica, os ensinos de Jesus Cristo, para a gente se posicionar contra falsas ideias que não provêm de Deus. A maldade não é maior do que a bondade de Deus, porque a bondade de Deus para o homem é Jesus Cristo. E ele continua eternamente. Tem maior bondade do que essa? Tem maior bondade? Se você fosse morar numa ilha deserta, quem você levaria? Você tem certeza que você levaria Jesus? Fala a verdade. Na sua bagagem só caberia Jesus, então na sua bagagem só iria caber a sua Bíblia. Não ia caber mais nada. Agora põe de novo, responda de novo. Se você tivesse que morar numa ilha deserta, o que você levaria? Protetor solar, sandal, pocari, o que você ia sentir falta do Japão? Você está entendendo? Parece radical, mas é necessário a gente pensar nesses termos. Quem que nós levaríamos? O que nós levaríamos? O que é mais importante? E a palavra importante é aquilo que eu importo para dentro de mim. Se Jesus Cristo ele é realmente importante, eu estou trazendo ele para dentro de mim através da leitura bíblica, através do meu conhecimento bíblico. Se eu não leio Bíblia, eu não trago Jesus para dentro de mim. Então, é importante a gente ter conhecimento doutrinário para refutar o que não vem de Deus. Não vem de Deus. Irmãos, se você filtrar a luz da palavra de Deus, vai ter muitos pensamentos que passam na tua cacholinha, assim como passa na minha, que não são de Deus. Não são de Deus. Tem muitos pensamentos, muitos. Então, o conhecimento bíblico filtra esses pensamentos. Vamos lá para uma nova base aí, a encarnação, a quarta base, né, do gnosticismo, fala que a encarnação é um fenômeno inacreditável, pois a divindade não poderia jamais se unir a algo material como o corpo humano. Então isso é o docetismo. Então, sem usar esses termos mais teóricos, a ideia é inacreditável, ou é impossível de acreditar que a divindade poderia se unir a algo material. Mas como nós vimos em Filipenses, Jesus Cristo não usurpou o ser igual a Deus, e aí eu
eu vou dar uma pincelada aqui do Café dos Homens. Lá no Café dos Homens nós estávamos falando sobre Adão. O primeiro Adão, que era semelhante a Deus, quis ser igual a Deus. E Jesus Cristo, que era Deus, quis ser semelhante a Deus. Você percebe? Adão quis ser igual a Deus, quis estar no mesmo topo de Deus, no mesmo patamar, no patamar de igualdade de Deus. E Jesus Cristo, estando no patamar de Deus, se rebaixou, se humilhou e assumiu a posição de semelhante a Deus e assim viveu na terra, semelhante a Deus, como o homem deveria ser. Amém? É fruto da bondade divina. A bondade prevaleceu e a bondade continua prevalecendo. O pessoal falava assim, a próxima guerra vai ser de água. Não vai ser, já tem até jeito de dessalinizar a água. Não vai ser de água, vai ser por interesse mesmo. E aí qualquer desculpa vale. Entende? O povo guerreia por galinha, porque a guerra vem de dentro do coração do ser humano. Então, a quinta base é não há ressurreição da carne. Os padrões éticos de muitos gnósticos eram bem baixos. Por isso, João enfatizou a realidade da encarnação e do alto padrão ético da vida terrena de Cristo. Então, veja bem, a quinta base é não há ressurreição na carne. Eles não acreditavam que nós poderíamos ressuscitar. Então, se a gente não vai morar com Deus e não tem um Deus que nós iremos nos encontrar, então chuta o balde. Viva do jeito que você quiser. Entende? Então, o padrão moral era muito baixo. Não tinha preocupação da ressurreição. E João está dizendo ao contrário. Então, voltando para o texto de João, é isso que João está combatendo. João está combatendo essa ideia. O verso de número 7. Muitos enganadores têm saído pelo mundo dizendo que Jesus Cristo não veio, que Jesus Cristo não pode ter morado na carne, ou ele era totalmente divino, ou ele era totalmente humano, e que nós não adianta fazer esforço, que nós não alcançaremos isso. E aí João coloca esse padrão de engano a um inimigo de Cristo, chamando isso de anticristo. Então vamos lá. Segundo ponto pelo qual nós devemos aprender as doutrinas de Cristo. Segundo ponto é no verso de número 8. Vocês estão comigo aí no Hangout? Está tranquilo? Está dando para acompanhar? Amém? Vamos lá. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. A tradução da NVI, ela é um pouco mais direta. Alguém tem uma NVI para ler o verso de número 8 para gente? Eu estou usando a ARA, a tradução da Almeida Revista e Atualizada, e ela é um pouco mais mais duro o entendimento, não é muito claro, né? E eu quero que você entenda de modo claro. Pode ler. Pode ler? Pode ler. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam compensados plenamente. Veja bem, então o que João está dizendo? Tende o cuidado para não destruir o fruto do nosso trabalho. João não está falando do trabalho deles. João está falando do trabalho dos apóstolos. Ele está falando do trabalho daqueles que implantaram as igrejas. Tende o cuidado. Vocês que estão vivendo o cristianismo hoje, vocês têm cuidado para não destruir o fruto do nosso trabalho. Isso é doença autoimune. Quando eu não conheço o ensinamento de Cristo, o corpo começa a destruir o corpo. O corpo não é para destruir o corpo. O corpo é para edificar o corpo. E se eu não conheço os ensinamentos de Cristo, eu começo a destruir o corpo. Eu começo a me permitir destruir o corpo. De que forma? Da forma que João está dizendo. Vocês cuidado com essa conversa. Porque essas ideias equivocadas vai fazer com que o corpo seja destruído. E o nosso trabalho vai se perder. O trabalho de quem?
O trabalho de quem fez, dos apóstolos. E aí o que acontece quando há uma destruição do trabalho daqueles que realizaram? Aqueles que destroem não receberão o galardão por completo. Todos ficam privados de receber o galardão. Todos ficam privados de receber a recompensa. Todos ficam privados. Então, quando uma igreja enfraquece, quando uma igreja quebra, quando uma corda fecha, quando um trabalho fecha, não é alegria para ninguém. Não é alegria para ninguém. Pelo contrário, o galardão que nós estamos lutando, trabalhando em Cristo Jesus, acreditando receber, nós ficaremos privados de receber se nós não fizermos aquilo que Deus deseja. Você está entendendo? Está compreendendo? Isso é muito sério. Conhecer aquilo que Deus quer através da Escritura Sagrada nos coloca em entendimento e em unidade com a vontade de Deus para recebermos os galardões que vêm dele. Então, acautelai-vos, a minha tradução diz, a tradução da NVI diz cuidado, para não perderdes aquilo que temos realizado. Para não perderdes aquilo que temos realizado. E com esforço temos realizado, mas para receberdes completo galardão. Então, se você está unido ao teu pastor, à tua igreja, para a edificação dela, você está recebendo o galardão de Deus. Você pode ter certeza, aquele que não destrói o corpo recebe o galardão de Deus. É o que o texto está dizendo. Ou o seu texto está dizendo de forma diferente. Então, assim, é importante a gente ter essa ideia. Qual a ideia? De que vocês são, em Cristo Jesus, edificadores da igreja e, por serem edificadores, previnem de doença autoimune. Vocês são importantes para a continuidade de um trabalho que começou na eternidade. Então, não se engane com conversas que não provêm de Deus. Não provém de Deus, elimina. Continuemos aqui a terceira. Deixa eu ver que oração, para eu não perder a minha hora. Eu tenho alguns minutos aqui. Vamos lá. Terceira, verso de número 9. O verso de número 9 diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Olha, querido, não sou eu que estou dizendo, tá? É a palavra de Deus. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Cristo, e nele não permanece, não tem Deus. E quem permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Então, o terceiro motivo pelo qual nós devemos nos importar com o conhecimento da doutrina de Cristo é determinar os limites avaliativos de quem é de Deus e de quem não é de Deus. A doutrina determina quem é de Deus e quem não é de Deus. O próprio João está falando no verso de número 9. Eu tenho dúvida se a pessoa é de Deus. Olha para ela se ela está na doutrina. Qual doutrina? Adianta a saia envelopada até o tornozelo? Resolve algum problema? Sim ou não? Você acha que as pessoas não se prostituem com saia envelopada até o tornozelo? Você acha que pelo fato de ter cabelo longo, as pessoas não se prostituem, não olham com lascívia, não olham com maldade, não olham com segundas intenções ou não praticam coisas erradas? Então, o verso de número 9, ele tá determinando que a doutrina de Deus, ela determina justamente quem é de Deus e quem não é. De que forma? Na vida da pessoa. É inconfundível a linguagem de quem é de Deus e de quem não é de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava em Maringá, e eu cheguei em Maringá e ia ter um show muito grande, um show gospel, e eu estava com os irmãos, os jovens lá, e falei, vamos lá na porta lá, vamos ver se esse show gospel é grátis, né? Nós é tudo crente, quem sabe eles olham pra gente e falam, crente pode entrar, não crente paga. Né?
Eu não sei como que nós vamos provar que nós somos crente. Eu sei que nós chegamos lá, nós tínhamos mais ou menos uns 8 jovens. Aí eu era o líder dos jovens e cheguei pro porteiro lá do show. Olha, o show era muito grande. Matos Nascimento, era Expo Gospel de Maringá. Matos Nascimento, Kleber Lucas, já tinha passado um monte de cara lá e nós falamos, vamos lá ver se nós não tem como entrar. Ninguém tinha dinheiro mesmo. Pelo menos nós ia ouvir o som lá de fora e louvar a Deus lá fora, porque o nosso negócio era louvar a Deus. Tá, chegamos lá na porta, conversando com o porteiro, eu falei, olha, quanto que é a entrada aí? Ele falou, é tanto. Falei assim, vixe, nós vamos ficar de fora mesmo. Ele falou, por quê? Ah, nós estamos aí em 8, sei lá, 6, e nós não temos dinheiro para entrar aí não. Tá muito caro, nós é tudo jovem, tudo missionário, trabalha na obra, ninguém faz nada para ganhar dinheiro, a gente é tudo sustentado. Aí o cara olhou bem no meu olho, eu olhei bem no olho dele, e ele falou assim, cara, eu vejo que você é crente mesmo. Vejo que você é crente mesmo, porque o cristão, ele enxerga o outro cristão pela janela da alma. Os olhos do cristão, a leitura que a gente faz do crente, da alma do crente, é pelos olhos. Aí ele falou assim, cadê sua turma? A minha turma tá ali. Pode pôr para dentro que vocês são crente. E nós entramos. Quantos de nós encontramos outros crentes e a gente não percebe brilho na vida? E nós mesmos não transmitimos brilho. O brilho de Deus, da presença de Deus. Vez por outra alguém chega para mim, eu estou em determinados lugares, alguém chega e fala assim, você é crente, né? Eu falo, sou crente. As pessoas me descobrem mesmo sem eu falar nada. Eu já estou sendo descoberto. As atitudes do cristão é inconfundível, gente. É inconfundível. Ela é loucura para essa terra. Você está entendendo? Então, a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, ele determina quem é de Deus e quem não é. E isso não sou eu que estou falando, é João que está falando. Vamos ler de novo? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nele não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Amém? Estamos juntos? E se você continuar o texto, você vai ver que o negócio é bem mais sério. Ainda fala um quarto que eu não coloquei, que é o verso de número 10, e diz assim, se alguém vem ter convosco, não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Se alguém vem e não lhe traz essa doutrina, e aqui eu não estou falando do seu amigo, que você sabe que já não é, mas eu estou falando de pessoas que lutam contra o Evangelho e contra o corpo de Cristo. Essas pessoas não devem ser recebidas nos nossos lares. Isso aqui é ensinamento de João, não é meu, tá? E eu tento praticar segundo o temor que eu tenho da Bíblia. Agora, se você escolhe versículo bíblico para praticar, aí é um problema de cada um. Eu tento praticar aquilo que eu recebo de Deus, porque eu sou indesculpável e eu já conheço. Então, se eu sei que a pessoa ela não é de Deus e ela vem para perturbar, para destruir, é melhor que fique longe. Eu procuro ficar à distância, porque eu sei que vai querer me arrebatar, vai querer encher minha cabeça, vai querer falar um monte de coisa que não existe e a minha cabeça talvez é mais fraca do que a tua, né? E se a sua cabeça é mais forte, eu não sei. Mas você que tem que saber, e a Bíblia diz para a gente tomar muito cuidado com relação a isso. Ainda no verso 11, ele explica, porque aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice com as suas obras más. Eu sempre ensino meus filhos, eu falo para os meus filhos, eu falo assim, cuidado com quem você anda. Porque se você estiver andando com alguém que está fazendo coisa errada, às vezes o que está fazendo a coisa errada, ele é tão expert em fazer coisa errada, que a culpa vai cair em cima de você. Porque às vezes você é meio bobão, meio manezão, e não sabe da malícia dos outros. E a culpa sempre cai na cabeça daquele que não sabe, não tem leitura de malícia. Eu estou falando alguma mentira?
Se um amigo do meu filho tiver num Combine e pegar um Danone que seja, vai ser preso quem? E os dois saem junto do Combine. Vai ser preso quem? A polícia vai perguntar quem pegou? Não, os dois é bandido. Tem essa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o próprio Deus vê essas coisas e vê se a gente se alinha ou não alinha doutrinariamente, ou se os nossos ensinos eles são alinhados ou eles são divididos. Ok? Então a doutrina de Cristo é importante por isso, para nos colocar num caminho seguro. E aí, para terminar, esses dias eu ando muito de moto, né, para ir para trabalhar. Esses dias eu ando numa rua que ela é muito apertada. E esses dias um carro ele veio tão rápido na curva, que eu já vou tirar do slide para contar esse fato e aí eu já vou encerrar, né? Deixa eu tirar aqui do slide aqui também do computador. Vamos lá. Eu tava vindo do serviço, né? A moto minha lá, eu tava vindo numa rua meio estreita e o cara passou com um carro tão rápido, mas tão rápido. Quando eu olhei para aquele carro que ele vinha cruzar comigo, eu fiquei com medo de cruzar com ele. Eu falei, cara, se esse cara perder a direção nessa curva, ele vai me atropelar e quem vai morrer primeiro sou eu, porque eu não sou ninja para pular o carro. Eu não vou conseguir pular o carro. E aí eu falei assim, bom, graças a Deus ele passou, mas não teve nenhum problema. Eu fiquei imaginando, fiquei pensando com aquilo, né? E aí outro dia eu passei pela mesma rua e aí a prefeitura inventou de cortar o mato do lado. E sabe, a gente às vezes corre porque o mato ele dá uma sensação de que parece que preencheu, né? Quando cortou o mato eu fiquei com medo de beirar a rua porque a pirambeira era tão grande, eu falei assim, eu acho que não ia morrer só eu, ia morrer eu, o motorista do carro, quem andava lá embaixo. É um baita de um buraco. Você já teve a impressão de que você está andando do lado do buraco, quando tira o mato, o buraco fica maior? Você já teve a impressão você já teve esse tipo de impressão? Você está andando num lugar, parece que o buraco é grande, mas o buraco ele fica potencialmente maior quando as pessoas limpam e deixam ele à vista. Então, assim, às vezes a gente não enxerga determinadas questões, querido, porque está encoberto aos nossos olhos. Mas às vezes o buraco ele pode ser sempre mais embaixo. E a leitura que a gente faz ela é muito superficial de tudo. De tudo. Então, o que João está dizendo é que a gente precisa prezar pela santidade, acima de tudo. Prezar pelo relacionamento com Deus. Deus ele é limpo e santo e ele não anda em lugar sujo. Amém? Limpo e santo e não anda em lugar sujo. Ok? Então, hoje nós iremos parar por aqui sobre essa questão da doutrina, sobre essa questão dos ensinamentos de Cristo. Aí você pergunta assim, o que isso tem a ver com a minha corda? Vamos lá. Vamos fazer algumas aplicações com a corda. A corda, ela é uma estrutura da nossa comunidade, da Igreja Evangélica das Nações, que visa edificar. E muitos irmãos já testemunharam sobre a questão da corda, sobre a questão de como ela é edificante. Ela passa por turbulência, passa por dificuldade, mas logo a gente também acredita que mesmo diante das turbulências, da dificuldade, a gente tem tido êxito nesse trabalho da edificação da igreja. O líder de corda, ele precisa estar focado nessa questão doutrinária, primeiro para a vida dele, segundo para ensinar os liderados a ter um relacionamento com Deus, a instruir na palavra de Deus, e isso, meu querido irmão, você precisa compartilhar comigo esse desejo de transmitir a palavra de Deus para os outros. Você não é transmitir o que o pastor está passando para você, é transmitir a palavra de Deus e a palavra que está chegando à tua mão, mesmo que seja por informativo. É a palavra de Deus. Amém? E isso é uma transmissão. O que a gente viu que é doutrina? É conjunto de ideias que são fundamentais
e precisam ser transmitidas para os outros. Então é nessa transmissão que a gente faz a edificação. A gente precisa falar da palavra de Deus. Amém? A corda, ela tem o objetivo de falar da palavra de Deus. Então hoje eu quis focar somente na questão doutrinária, porque eu comecei na semana passada e eu não expliquei na semana passada porque eu estava entrando na questão do texto, e hoje eu estou fazendo essa explicação do que vem a ser a doutrina de Jesus Cristo. São os ensinamentos de Jesus Cristo, e eles não podem ser maculados pelas regras humanas ou pelos desmandos humanos, seja ele de baixo para cima ou seja ele de cima para baixo. O que eu quero dizer com isso? Existe desmando de todo lado. Tem gente que desmanda sendo liderado e tem gente que desmanda sendo líder. A gente precisa chegar num ponto e obedecer a Cristo como ovelhas de Cristo que está seguindo o caminho de Deus. Amém? Somos ovelhas e nós precisamos absorver isso. Hoje está muito em voga aí a questão estão falando muito sobre imunidade rebanho, que todos têm que pegar coronavírus. Eu não quero entrar no mérito da questão. A questão é a seguinte: nós fomos feitos para ser dirigidos por alguma palavra. Nós fomos feitos para ser dirigidos por alguma palavra. E a palavra que vos dirige é a palavra de Jesus Cristo. Ou você se permite ser dirigido pela palavra de Jesus Cristo, ou não será dirigido pela palavra de Jesus Cristo. É isso que João está dizendo. E nós precisamos nos permitir, para não incorrer o erro de cair em falsas doutrinas. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer por esse momento, quero pedir a Ti que o Senhor possa estar nos ajudando a poder trabalhar, Deus, com fervor, com poder, que o Senhor possa mostrar, Deus, os Teus milagres em cada corda. Senhor, unja, Deus, a vida do Tinem, a vida da Noêmia. Senhor, unja, Deus, a Tieco como anfitriã da corda. Vai ungindo, Deus, vai ungindo, vai fazendo com que eles sejam vistos e usados pelo Senhor. Abençoe essa corda, Pai. Coloca teu poder no meio dela, assim como Nagarrama, Adriana, o seu Toyoki. Senhor, eu sei que tem tantas marcas para trás, Senhor, mas a gente não pode ficar vivendo de marca. Que nós possamos superar as marcas, que nós possamos, ó Deus, ver os milagres do Senhor em nome de Jesus. Senhor, derrama teu poder também sobre a Rio de Vida, ali em Tacarrama. Derrama, Deus, o teu poder sobre a corda de adolescente, Senhor, em nome de Jesus. Que cada líder possa assumir a posição, Deus, de um ensinador, de um exemplo, de um discipulador, que possa ser realmente uma referência no meio da igreja, que nós possamos repreender, Deus, todo espírito maligno de destruição autoimune, Senhor, tentando trazer doença para o corpo. Nós repreendemos em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa cercar a mente, o coração, trazer o teu ânimo, trazer o teu vigor, trazer, Deus, a tua energia, trazer, Deus, a tua alegria. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada irmão, em nome de Jesus, naqueles que vão ouvir o grupo amanhã, meditar na palavra do Senhor, que o Senhor possa estar dando a direção, a sabedoria, o entendimento, em nome de Jesus. Amém.